Bom dia a todos e a todas. Sou Maria Eugênia de Oliveira. Estou como presidente da Comissão Nacional de Direito da Pessoa com Deficiência. Estou aqui abrindo este evento, um evento tão importante para nós que somos pertencentes a esse logotipo de pessoas, e gostaria que, nesse momento, estivesse presente o nosso presidente da OAB, doutor Simonetti, mas como, através de outros compromissos, ele, neste momento, não pôde estar presente. Então, na pessoa da doutora Liduína, que foi a coordenadora desse evento, cumprimento a todos os presentes. Eu começo iniciando minha fala dizendo que no dia 3 de dezembro de 1992, a Organização das Nações Unidas proclamou como Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O objetivo da ONU, nessa ocasião, foi que todos os países membros comemorassem a data, gerando conscientização, compromisso e ações que promovam o direito das pessoas com deficiência. Essa iniciativa tem como conscientizar a sociedade para a igualdade de oportunidade a todos os cidadãos, promover os direitos humanos, conscientizar a população sobre assuntos de deficiência, celebrar as conquistas da pessoa com deficiência e pensar a inclusão desse segmento na sociedade para que ele influencie os programas e políticas que o afetem. Uma das metas que devemos combater é o não ao capacitismo. Inclusive, capacitismo é uma palavra que a doutora Débora combate com todas as forças. Capacitismo é o preconceito contra a pessoa com deficiência, São falas e ações que oprimem, que excluem as pessoas com deficiência do ambiente social. De acordo com a ONU, aproximadamente 10% da população mundial possui algum tipo de deficiência. Na maioria das vezes, esses problemas são tratados pelo restante da população como motivo para discriminação, o que dificulta uma vida de qualidade e digna para a pessoa com algum tipo de deficiência. Nesse contexto, devemos destacar também a importância da inclusão e da acessibilidade. A pessoa com deficiência precisa de uma maior atenção por parte das políticas públicas, pois, segundo a ONU, pessoas com deficiência são mais vulneráveis a abuso e, normalmente, não frequentam escolas. Importante destacar também que a maioria dos deficientes não consegue entrar no mercado de trabalho, pois os empregadores acreditam que essas pessoas não são capazes de realizar um trabalho com eficiência. No tocante a esse nosso assunto, a OAB, através do projeto de lei 2617 de 2019, determina que escritórios de advocacia e as unidades da Ordem dos Advogados do Brasil promovam a inclusão de advogados e funcionários com deficiência. A proposta ainda tramita na Câmara. Até hoje não teve o seu final, não houve o seu desfecho. Enfim, por uma causa nobre, a nossa luta por inclusão só será firme se nós unirmos a todos, pois juntos seremos imbatíveis. Então, dando início ao nosso trabalho, porque o exíguo do tempo, passo a palavra à nossa doutora Liduína, querida Liduína, organizadora do evento, para que dê início aos trabalhos. Obrigada. Doutora Liduína, você está sem som. Já. É o hábito de desativar o som, gente. Bom dia a todos. Eu sou Liduína Carneiro, sou uma mulher de pele parda clara, eu me considero de pele parda clara, tenho cabelos longos, cacheados, grisalhos, estou usando um óculos sem aro, de lentes transparentes, são corretivas, batom vermelho, estou maquiada, Débora, inspirada em você, argolas e colar dourado e uma roupa de linha com listras em preto e branca na horizontal. Ao fundo, eu estou no ambiente interno, ao fundo tem um pequeno nicho de estante com alguns livrinhos, tem ali o meu Longe da Árvore, minha referência, meu vade-mecum.
E é uma gratidão enorme. Eu lamento a ausência do presidente Beto Simonetti, porque a gente tem muitos compromissos a construir com ele. E agradeço a presença de todos que estão aqui, tanto as pessoas que estão online, quanto aos colegas que estão aqui nessa empreitada, porque é um caminho árduo, né? Nós somos da advocacia, nós militamos por defesa de direitos, nós fizemos uma opção, em nossa maioria, por questões de direitos humanos, com foco ou disperso em relação à questão específica da pessoa com deficiência, e nós temos muitas dificuldades para o exercício da nossa profissão. Então, a nossa abertura nesse evento, voltar direitos humanos para a garantia do trabalho, esse direito social que a gente tem ao trabalho não visto como obrigação, mas como a nossa contribuição para a existência, o que nós gostamos de fazer, que é o exercício da nossa advocacia, da nossa assessoria jurídica, certo? E nós encontramos muitas barreiras nisso. Ninguém imagina que temos barreiras, e temos barreiras dentro da própria estrutura do Poder Judiciário e das estruturas administrativas, barreiras físicas, barreiras atitudinais, infelizmente, né, ainda, mas nós estamos aqui, firme e forte, porque para levantar a gente tem que cair, né, Débora? Então, o nosso exercício é esse, certamente nós estamos levantando, certo? É um bom dia, eu passo a palavra ao nosso colega Alex, que é o coordenador dessa mesa, e meu agradecimento à Lia, valorosa Lia, tenho que registrar aqui, porque aperreamos muito a pobre da Lia para a construção desse evento. E o agradecimento também à Maria Eugênia por abrir o caminho, usar toda a influência dela aí, para que essa construção se concretizasse. Tá bom? Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Aqui quem fala é Marques Alex Silva Carvalho. Eu sou advogado, membro da Comissão Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Tocantins. Eu sou um cidadão pardo, com aproximadamente 1,67 m de altura. Estou com um terno chumbo, uma camisa azul clara, se não me engano, se ninguém me descreveu isso errado, mas é uma honra estar neste momento, neste evento, embora ele esteja marcado para um pouquinho mais tarde. A gente vai fazer um painel muito interessante e nós agradecemos a participação de todos que estão online, que estão assistindo a este evento, que é muito importante e que vai discutir questões atinentes à prerrogativa dos advogados e advogadas com deficiência. Este painel vai ser a resolução 401, respeito às prerrogativas da advocacia. Nós contaremos com palestrantes de peso nessa questão, a doutora Débora Prates e o doutor Merhan Kelman. Se eu falei errado, me perdoe, porque o nome dele é um nome chique, é um nome de peso mesmo, e nós vamos dar já início ao nosso painel, que terá o tempo de 1h30. Nós vamos iniciar com eu tenho uma política em eventos que eu participo, que onde há uma mulher, ela tem prioridade, né? Portanto, nós vamos iniciar esse evento muito importante com a presença da doutora Débora Prates. Ela é graduada em Direito e possui, pelo Instituto Metodista, ela possui também especialização em Gênero pela MSRJ. Ela também é advogada e presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros. É palestrante, militante da causa da pessoa com deficiência.
com ênfase na mulher com deficiência. Ela também tem um livro publicado, Acessibilidade Atitudinal, 2015, pela editora Grama. Nós passamos, então, com muito prazer, é uma honra estar mediando esse debate com Vossa Excelência, e eu passo-lhe a palavra e que nós tenhamos um momento assim mágico, tenho certeza que será um momento mágico nessa discussão da Resolução 401. Com a palavra, doutora Débora Prates. Bem, de antemão, antes das palavras iniciais, eu vou me auto-audiodescrever como ser um exercício de acessibilidade atitudinal, o primeiro exercício de acessibilidade atitudinal, para que nós tenhamos, de fato, a igualdade de oportunidades, porque eu sou uma mulher cega, branca, tenho meus cabelos um loiro mel, cacheados, na altura dos ombros, uso óculos escuros pretos, tenho o nariz arrebitado, estou de batom vermelho, tenho do lado esquerdo da minha orelha esquerda um brinco de pena da comunidade Macuxi de Roraima, de onde eu trouxe, e, portanto, onde eu uso, para dar voz também, uma forma de homenagear essas pessoas tão oprimidas, que é a comunidade indígena. Uso uma blusa vermelha, assim, um debrunzinho, toda assim, amarfanhadazinha. Tenho ao fundo uma parede num tom cinza relativamente claro. Do lado direito, eu tenho uma cadeira num tom azul turquesa. Bem, agora sim, como nós todos estamos nos vendo, porque o importante, como eu ia dizendo, eu sou uma mulher cega, e esse exercício faz com que eu possa ver vocês todos que são videntes. Então, eu enxergo com os meus ouvidos, e isso é de suma importância. Então, tem gente que diz assim, bom, não sabe fazer, mas não saber não significa não fazer, porque você não nasceu sabendo. Basta que você se conscientize para que você passe a fazer. Então, eu sempre costumo dizer, uma vez eu estava ao lado de uma desembargadora, para uma questão ética, a gente não fala nomes, mas ela chegou e me disseram, fulana chegou, ela está linda, Débora. Aí eu disse, por gentileza, será que a senhora poderia se auto-audiodescrever para que eu a pudesse ver? Ela disse, eu não gosto de fazer isso. Então eu respondi a ela, a senhora gostar ou não é irrelevante. A senhora tem que fazer, é um dever. Isso está na nossa convenção, que constitui também o bloco de constitucionalidade. Então, a senhora tem que fazer, sim, gostando ou não, porque a única forma que nós temos de estar neste mundo é através do nosso corpo. E hoje tem quase 15 anos que o meu corpo já não tem mais o sentido da visão. Portanto, eu ouço com o ouvido. É normal? Claro que sim. O que é normal? O normal é aquela média que a sociedade idealizou. Então, portanto, quem não está nesse padrão idealizado está fora, está cortado. Agora, esse ideal, ele precisa ser removido, porque as diversidades existem na natureza como elas são, e não como a sociedade gostaria que elas fossem. Então, dito isso, para a desembargadora, com muito sem graça, então ela começou, eu digo, vamos, eu ajudo a senhora. Como é que a senhora é, a começar do seu rosto? A gente só autodescreve aquilo que está aparecendo na tela, ou se for presencial, o que aparece da mesa para cima, então normalmente é do busto para cima, não precisa dizer a altura, quanto que mede, nada disso, tá? Nem o esmalte que está usando, nem que o cabelo antes era branco, colorido, cor-de-rosa, não, tem que descrever aquilo que está aparecendo na tela, enquadrado. Então assim fica mais fácil, e é assim que tem que proceder. E ainda antes de fazer o meu início, enquanto eu vejo com os ouvidos, notem, eu vejo com os ouvidos. As companheiras e companheiros surdos, elas ouvem com os olhos. Eu escuto, eu vejo com os ouvidos, e as pessoas surdas, elas ouvem com os olhos, pelo que a gente sempre deve estar de frente
no microfone, nada de ficar lendo e virar a cabeça para baixo, onde você tire a percepção da face da pessoa e impedindo a leitura labial, bem como a facial, porque a face e a cabeça está para baixo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Esses são 2 exercícios de acessibilidade atitudinal que Kemel e eu vamos falar no curso da nossa palestra. E dito isto, agora sim, eu venho dar bom dia a todas as pessoas presentes, pessoas já muito queridas no sentido de bem querer. Eu acho que nós temos que querer bem a todas as pessoas, por isso eu tenho o hábito de chamar todo mundo de querida, porque as pessoas são queridas, né? Nós queremos querer bem. Então, eu vou começar agradecendo a nossa presidenta, a querida Maria Eugênia Oliveira, pela oportunidade de nós estarmos realizando aqui este evento. Quero agradecer também a pensadora do evento, que foi a nossa queridíssima Liduína Carneiro. Quero agradecer, obviamente, a todas as pessoas do Conselho Federal que fizeram com que esse evento pudesse acontecer, porque sozinho nós não somos ninguém, né? Nós precisamos de uma equipe, que eu vamos falar nisso. Tem uma música do Beto Guedes que a gente curte muito, que é o Sal da Terra, que diz assim: 1 mais 1 é sempre mais que 2. E esse pensamento vai permear a nossa fala, minha e do Kemel. Então, quer dizer, se não é o pessoal de apoio, a Lia, então eu agradeço a todas as pessoas do Conselho Federal, na pessoa da queridíssima Lia, que nos trata sempre com solidariedade, sororidade, etc, etc, etc. Bem, então, dito isso, dentro do nosso tema, né, que é tema do evento, que vem a ser a cidadania. Não podemos falar em cidadania sem falar na Resolução 401, 2021. A dignidade da pessoa humana, e eu acrescento, com deficiência, que é o mote aqui do nosso evento, não é possível dignidade da pessoa humana com deficiência sem a efetivação da Resolução 401. E depois são as nossas prerrogativas, que também compõem o tema do evento, e não podemos deixar falar em prerrogativas também se não abordarmos a Resolução 401 de 2021. Então, Kemel e eu, o Elex, nós já combinamos previamente que nós vamos fazer essa nossa fala, não nesse ponto estático, fala um e depois fala o outro. Nós vamos nos interrompendo com a nossa mútua autorização, e eu falo, o Kemel fala, e assim nós vamos desenvolvendo para que a coisa tenha, assim, um ar de dinâmico, né, para não ficar papapá, e o outro só papapá. Não, nós vamos interagindo e depois a gente quer terminar a fala com todo mundo interagindo, porque sem interação não adianta. De que adianta ficar aqui num blá, blá, blá danado se a gente não tem esse entrosamento, né? Então, agora eu quero já chamar o Kemel para ele se apresentar, fazer as palavras iniciais e a gente fazer o bate-bola. Kemel, é sua a palavra, por favor. Ok. Bom dia a todos e todas. Eu quero inicialmente fazer um super agradecimento aqui pelo convite, doutora Maria Eugênia, doutora Lidiane, doutora Liduína, a Liz, todos, o Elex, do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Conselho Federal. É uma honra muito grande estar aqui. Eu me chamo Melhim Kemel. Eu sou um homem branco, estou usando barba branca, um cabelo castanho escuro, uma camisa preta, gravata vermelha, em homenagem aqui à nossa OAB. Eu sou advogado também. Estou presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência na 51ª subseção da OAB, em Saquarema. Sou do Rio de Janeiro. Então, assim, é uma oportunidade única, né, a gente trazer essa impressão, nossa, eu também sou pessoa com deficiência visual, estou também usando um óculos escuro, esqueci de comentar, e então a gente vem trazer aqui esse tema, né, o tema do evento em si, que vai até as 6 horas da tarde, né, cidadania, dignidade da pessoa humana, como bem lembrou a Débora Prat, né, dignidade da pessoa humana com deficiência, e a atuação da advocacia. Parece, assim, foi muito bem escolhido, praticamente resume o que é a Resolução 401. Essa nossa mesa vai especificamente tratar da questão da Resolução 401 do CNJ,
para quem não sabe, é a que estabelece as regras, né, a respeito de acessibilidade em todo o sistema jurídico aqui. Então, tem algumas questões muito interessantes que eu vou levantar aqui, vou trazer com a Débora, sobre essa perspectiva, né, esse local de fala de uma pessoa com deficiência visual que é advogado. Né? A Débora é advogada, eu sou advogado também. Eu me tornei advogado há pouco tempo, tem um ano, fez um ano anteontem. Dia 13 de dezembro foi quando eu fiz o juramento, oficialmente me tornei advogado. Eu era empresário, eu perdi a visão depois de adulto, por causa de um acidente de carro. Então, passei um período difícil um pouco no início para me readaptar, para aceitar a nova condição. E foi, assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi voltar a estudar e cursei uma graduação em Direito e me tornei advogado no fim do ano passado. Então, eu tenho uma impressão de um advogado recente, né? Apesar da minha idade, eu sou um jovem advogado, me tornei advogado há pouco tempo, e encontrei algumas dificuldades, né? Algumas questões, assim, de acessibilidade atitudinal, que a gente vai tratar bem aqui com a doutora Débora, que é especialista no tema. Então, eu queria também, assim, como a Débora comentou, né? Nós vamos fazer tipo um bate-papo, para não ficar só uma fala individual de um, de outro. E eu acho que o tema, né? A gente pode esmiuçar melhor, né? E trazer essa impressão. O tempo também é exíguo, a gente vai aproveitar ao máximo esse tempo e trazer essa nossa impressão, né? Como é que a gente, entre aspas, como é que nós vemos essa questão da acessibilidade da Resolução 401 no meio jurídico, né? E eu estava até comentando com a Débora, a gente vai falar a Resolução 401, é do CNJ, né? Questão do judiciário, nós somos da advocacia. O que a gente vai falar da advocacia? Ela falou, não, Kemel, a Resolução 401, ela trata do ambiente de trabalho do advogado. Então, tem tudo a ver conosco. Eu falei, realmente temos a ver. Apesar de na advocacia, né, na OAB, a gente tem o plano de valorização da advocacia, que mais ou menos é como se fosse a Resolução 401 dentro da advocacia, né? Que a gente vai falar um pouquinho também o que avançou, o que não avançou, o que pode melhorar. Então é isso. Eu acho que eu não sei se eu passo a palavra aqui para o Alex, ou como é que a gente vai fazer já a dinâmica para iniciar. Pode a gente não devolver. O Alex devolver para você? Sim. Ou então, tipo assim, todos podem interromper, até porque como a gente não vê, não dá para estar fazendo sinalzinho. Então, assim, a gente vai interromper como a gente fala. A gente está falando, alguém começa a falar, a gente para e tudo. Sinalzinho. A gente pode fazer o seguinte, vamos fazer algumas provocações aqui. Doutora Débora Prates. Deixa a gente começar, Alex. Vocês vão falando, a gente vai dinamizando o negócio aqui. Sim, porque senão a gente termina o tempo e acaba de falar a essência. Né? Doutor Hammer Kemel. Então, eu vou tocar. Essa resolução 401, que é o nosso tema, ela é super abrangente, é o poder normativo do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, onde são reunidos vários comandos legais, né, e legais de todas, né, as normas dentro da hierarquia, começando pelo bloco de constitucionalidade, e toda a nossa legislação aglutinada, que é imensa, na minha opinião, é a melhor legislação para as pessoas com deficiência do planeta. Conheço algumas outras, poucas, mas conheço, debato com colegas de Portugal, da Espanha, da Itália, e, comparativamente, a nossa legislação é muito bacana, Essa resolução 401, ela é muito bacana, mas ela já tem um ano e pouco, né, Kemel? E não foi efetivada. Então, as nossas coisas são todas muito bacanas. Que coisas? A nossa legislação, ela é muito bacana, mas ela nunca é efetivada. Então, como pode a legislação não ser efetivada? Agora, eu venho desde quando sai o PJE, por exemplo, né, que a gente trata já logo da acessibilidade tecnológica, e a resolução trata de todas as acessibilidades, passando desde o bloco de constitucionalidade até a legislação infraconstitucional, ela vem permeando tudo. Então, é claro que a gente precisa de tudo funcionando para que a gente tenha as nossas prerrogativas. Não adianta funcionar, a gente não pode viver numa linha pontilhada como estamos vivendo hoje. A gente vai andando, puf, cai no abismo. Aí alguém joga lá uma corda, sobe, puf, mais um pedacinho do ponte, cai no abismo. Ninguém pode viver assim. Assim, nós não temos liberdade e autonomia. Então, essa resolução, que é legal, é bacana, é uma reunião que vai obrigar a todos os órgãos vinculados ao Poder Judiciário, o CNJ, enquanto administração
administrador da Justiça, então ele quer obrigar, ele vai deu este comando, esta ordem para que tudo isso seja cumprido por todos do Poder Judiciário, para que, de fato, nós tenhamos inclusão. Se faltar um pedaço da resolução, não há inclusão, porque é aquilo, nós não podemos viver em linhas pontilhadas. Então, o que a gente ouve, inclusive das próprias pessoas com deficiência, é assim: não, Débora, mas eu no processo judicial eletrônico, no EPROC, no onde não sei o quê, em várias outras plataformas, a gente vai andando, dá para ir. Sim, mas dá para ir tudo. Não, de repente eu tenho que pedir auxílio, mas é só um pedacinho. Não é acessível. Se é só um pedacinho, um tico-tico, não é acessível. A gente não pode viver em linha pontilhada. O que é a liberdade? A liberdade é o nosso poder de dizer não, ou poder de dizer sim. Se você não tem o poder porque não há acessibilidade, não tem liberdade. Não tem autonomia porque eu preciso pedir ajuda. Não faz muito tempo, Kemel, eu participei de um treinamento dado pelo TRT, à época, sobre o processo lá deles, sobre a plataforma de comunicação com o Poder Judiciário, advogado, Poder Judiciário, e nós éramos cerca de 20, numa mesa, 20 computadores, cada qual na sua mesinha. Então, na frente, tínhamos uma pessoa, uma mulher cega, que foi dizendo, dando os comandos, cada qual no seu computador, conforme ela falava, nós íamos entrando, íamos fazendo igual, todo mundo acompanhando. Chegou num momento, esse momento se repetiu, né, para não ficar repetitiva, ela disse assim: fulano, agora aqui, ó, aqui não dá, né? Aí o fulano disse assim: aqui não dá, esse pedacinho aqui não dá, então eu vou fazer aqui para você. Aí o fulano veio e fez. Aí o fulano foi de mesa em mesa, cerca de 20, fazendo aquele pedacinho e disse: agora todo mundo pode continuar. Gente, isso não é acessibilidade. E muita gente com deficiência cisma em dizer: não, mas eu consigo. Meu pai tem um escritório, fulano pode pagar uma secretária. Não, mas nós não temos autonomia, o Kemel? Vai aí você um pouco, amigo. Desculpe, fala novamente, Débora, que você me fez uma pergunta. Falhou aí? Deu uma então, eu estou dizendo que dentro, eu estou começando pela acessibilidade tecnológica, né? Eu estou começando a falar das plataformas que nos fazem chegar aos processos, porque hoje tudo é virtual, né? Inteligência artificial, blá, 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 que nós vamos falando. E eu digo que muitas pessoas advogadas, cegas, também insistem em dizer que isto ou aquilo é acessível, quando na realidade nós sempre precisamos pedir ajuda para alguém para que um pedacinho possa... E a gente não tem autonomia e liberdade para funcionar nas justiças federais e na justiça estadual. Nós só podemos participar daquilo que nos permitem. Então, não há autonomia, não há liberdade. Então, não há o cumprimento e efetivação da resolução 401 que eu passo para você. Exatamente, Débora, eu queria complementar aqui sua fala. Essa questão da acessibilidade, ela me toca muito, porque antes de eu perder a visão, como eu falei, né, eu perdi a visão já depois de adulto, eu era empreendedor no ramo de tecnologia da informação. Eu mexia muito bem com computador, com internet. Então, depois que eu perdi a visão, eu não usei mais computador, não sabia mais nada, né, até que eu conheci o Senai, fiz um curso de capacitação e voltei a usar o computador. Para mim, eu tenho uma certa facilidade de usar o computador, mesmo sem estar vendo. E tem algumas questões no PJE, esses sistemas, que é difícil a questão da acessibilidade. A gente fala, para quem está vendo, parece uma coisa muito simples, você arrastar o mouse e clicar ali no botão verde. Só que primeiro que a gente não sabe qual é a cor do botão. Muitas vezes os botões não têm rótulo. Ele fala assim, botão. Eu tenho um aplicativo, para quem não conhece como é que funciona, né? As pessoas cegas, elas usam um aplicativo chamado leitor de tela. Existem várias distribuições que ele lê o que está na tela do computador. Praticamente você consegue fazer tudo quando há acessibilidade, tudo. Existem algoritmos até para ler, para identificar o que tem numa imagem. Se uma imagem tem uma pessoa, se tem um animal, se está ao ar livre e tal, é bem interessante. Então não parece falta da tecnologia, parece falta, às vezes, de uma boa vontade, que muitas vezes não representa nenhum custo, né? Às vezes é questão da pessoa chegar ali na hora da programação do sistema e colocar um rótulo no botão, para eu saber o que é esse botão. A gente trabalha, o PJE, esses outros sistemas, né, quem é estagiário e é pessoa com deficiência, às vezes estagiário de órgãos públicos, Ministério Público,
e defensoria pública e tudo, a gente tem que acessar os sistemas. Eu mesmo me sinto assim com medo quando não tem boa acessibilidade de dar ciência em algum processo que não é para dar ciência. Eu cliquei ali, pô, o que é isso? Não falou nada, eu não sei. Daqui a pouco eu saí, dei ciência, está correndo um prazo e eu não estou sabendo. É gravíssimo, né? Isso aí dá medo de mexer. E sem contar que o PJE, você não pode errar. Eu não posso cancelar uma ação já distribuída. Eu estou fazendo um teste aqui, e caramba, distribuí um negócio. Eu posso ser, inclusive, penalizado, receber uma advertência, porque eu estou tumultuando aqui o processo, e, na verdade, eu estou testando. Talvez isso fosse até uma sugestão também para o CNJ, né? Ter um PJE, um sistema assim, que fosse de demonstração, para a gente poder testar. Porque imagina você aprender a dirigir um carro se você não pode dirigir. Ou se você vai dirigir, o instrutor não está do lado. Você sai acelerando, atropela, bate. Dá medo. Você fala aí, eu não vou mexer nisso aqui. Vai cada vez limitando mais a gente, né? E é incrível, porque assim, olha que eu não sou um expert bambambam em informática, né? Eu considero assim que eu uso, eu consigo usar as coisas. E é interessante quando você vê alguém falar assim, uma outra pessoa com deficiência visual, dizer, não, dá para fazer, dá. Então, deixa eu ver, tudo bem, eu não sei, né? Eu não nasço sabendo as coisas, então me mostra aqui como é que faz. Aí a pessoa vai lá e vai se atrapalha. Assim, às vezes a intenção foi boa, mas não ajuda muito, né? Se dá para fazer, dá. Se não dá, não dá. Não vamos, a gente não está atacando ninguém porque está dizendo que o sistema é inacessível. A gente quer ajudar, quer fazer parte da solução. Né? Quando eu digo, olha, isso aqui não é acessível, olha, está faltando um rótulo aqui. Olha, isso aqui poderia melhorar. Olha, cadê um treinamento específico para uma pessoa com deficiência visual acessar o sistema, por exemplo? Eu achei outro dia um manualzinho do PJE, que é de 2015, para pessoas com deficiência visual. Muito interessante. Mas, por exemplo, está desatualizado. Uma coisa que acontece muito com quem tem deficiência visual, você está acessando um site, do nada acontece uma atualização que não tem aviso nem nada, né? Você vai ver ali a versão é diferente e as coisas mudam de lugar. Ou o comportamento muda. Está tudo no mesmo lugar, mas para quem não enxerga, a gente não usa mouse, né? Então você se movimenta na tela pelo teclado. Se eu não consigo chegar numa determinada região por meio do teclado, eu estou fora. E é muito ruim quando eu não tenho problema assim de pedir ajuda, eu não sou orgulhoso, não vou pedir ajuda de ninguém. A gente pede ajuda, mas muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, olha, isso aqui não dá, ou então pede para alguém te ajudar. Pô, um negócio que me mata, eu falo, olha, como é que eu faço aqui? Não, você tá com quem aí? Não, estou sozinho. Chama alguém para te ajudar. Pô, mas... É horrível. É horrível isso, né, Débora? Pô, o tempo todo eu vou estar chamando alguém. Nessa particular, deixa eu meter aqui um pitaco, isso que você está falando de pedir ajuda, eu estou na Rio de Janeiro, né, e aqui nós temos um endereço da OAB, que a gente comparece para até protocolizar as nossas petições, porque não tem acessibilidade. Então, como você não pode ficar brincando de acertar, então a gente, com as mudanças, de ontem para hoje pode mudar o sistema, aí já não é mais aquilo, é outra coisa. O botão que estava ali já não está ali, já está em outro lugar e também não tem o rótulo. Então a gente comparece nesses determinados endereços, onde a própria OAB tem pessoal para dar ajuda técnica presencial. Ok. Aí eu chego lá e digo assim, ô fulano, como vai, tudo bem? Olha, eu gostaria aqui de protocolizar aqui essa minha petição, mas eu gostaria que você ficasse aqui comigo, porque eu quero fazer, eu quero ter essa autonomia de eu fazer, eu não quero ser ajudado o tempo todo. Mas como o sistema está ruim, será que você iria me dizendo, olha, eu vou entrar aqui, cadê o leitor de telas aqui? Cadê o NVDA, por exemplo, que é o que eu uso? Não tem. Ué, não tem? Como que não tem? É gratuito e não atrapalha as pessoas videntes, enxergantes. Mas como que não tem? Só eu ligar, não tem o NVDA aqui instalado? Não tem. Não tem? Também não tem. E o outro também não tem. Eu digo, não, mas então como é que eu posso? Eu vim aqui para você me ajudar, mas eu não quero que você faça por mim. Eu não quero que você faça a pescaria. Eu quero que você me ajude a pescar. Eu quero pescar sozinha. E, não, mas aí não pode. Então eu tenho que fazer para você. Isso mata o quê, meu? Porque a pessoa não vai estar ali. Se você quiser trabalhar de madrugada, às vezes, né? Não, aí você vai ligar para alguém de madrugada? Exato. Não, meu, agora você tocou num assunto ótimo. Você veja, as pessoas videntes, elas podem protocolizar até as 23 horas e 59 minutos do seu prazo derradeiro. Ok.
Nós, pessoas com deficiência, como precisamos de ajuda técnico-presencial, que o CNJ ressuscita com um determinado, eu acho que é um parágrafo no artigo 18, que veio de início da resolução 185, de dezembro de 2013, determina que para as pessoas idosas com deficiência haja ajuda técnico-presencial. Mas a gente não precisaria dessa ajuda, Kemel, se nós tivéssemos ali a acessibilidade. Aí, muito bem. Então, as pessoas videntes dos seus notebooks, deitado no conforto da sua cama, na praia, ali vendo no intervalo do jogo, da novela, seja lá do que for, ela vai lá, protocolizou a sua petição. Nós, olha só, Kemel, nós. Dia de chuva, cego não carrega guarda-chuva por motivos óbvios, né? Então a gente tem a bengala, você bota uma capa, você chega toda ensopada, você cai com a sua bengala nas poças d'água, que a bengala não te desvia da poça, pé molhado, vai vendo aí, Kemel. Pé molhado, esse negócio todo. A gente tem que chegar até as 17h30, quando estourando 18 horas, para protocolizar a nossa petição. Você toma o ônibus na chuva, o ônibus não para você, você se atrasa, e é essa desgraça. Então, a gente precisa chegar dentro do horário para poder pedir essa ajuda técnico-presencial. Nós que precisamos de acessibilidade, não temos iguais oportunidades. E a pessoa do conforto da sua casa, se quiser até do banheiro, ela protocoliza uma petição. E nós não. Nós temos que ir com o nosso pé encharcado, rompendo todos esses obstáculos para poder chegar na hora. Então, a gente só pode chegar até às 5h30, às 18 horas. Mas a pessoa sem deficiência, que poderia andar na rua, nós fica mais difícil, porque a rua é inacessível. O gestor já diz, aqui nós fizemos os términos das calçadas em meios fios, que é para vocês não estarem na rua. Olha só a mensagem subliminar, o Kemel. Então, olha a diferença. Enquanto o vidente peticiona até as 23h59, nós podemos fazê-lo em 17h30, às 18 horas. Fala aí, Kemel, pode? Agora, o que me chama mais atenção aqui, Débora, por exemplo, a gente está aqui nessa mesa falando da Resolução 401. Quem já leu a Resolução 401 vai dizer assim, nossa, eu mesmo falei, que documento maravilhoso. Né? Se você lê e falar, poxa, se isso aqui for efetivado, não precisa mais nada, pode esquecer tudo. Até porque, se você observar a Resolução 401, ela é um compilado, né? Se eu posso dizer assim, uma consolidação de vários dispositivos, de vários diplomas. Tem artigos aqui que foram copiados da Constituição, da LBI, de tratados e convenções internacionais. Então, é um documento maravilhoso. O próprio preâmbulo você já, assim, bom, já sei o que eu vou encontrar aqui na frente, né? Assim, aqueles considerando. Isso. Inclusive, eu estava lendo, entre os considerando, por exemplo, a própria Resolução 332, para quem não sabe, é a resolução que trata da inteligência artificial no judiciário, ela é considerada na Resolução 401. E especialmente essa questão da inteligência artificial, ela afeta muito, eu já estive até falando com a Débora, né? É uma questão, por exemplo, as questões novas de direito e tecnologia. Quem não sabe hoje, que é advogado, que está tudo sendo digitalizado. Né, tudo está sendo digitalizado. A nossa carteira da OAB, por exemplo, eu tenho uma carteira virtual da OAB aqui no meu celular. Então está tudo sendo digitalizado. Essa digitalização, que ao mesmo tempo inclui bastante, ela também exclui muito. Ela exclui muito. Essa questão da jurimetria, para quem não sabe o que é você, por exemplo, você vai ajuizar uma ação, você pode analisar naquela vara, aquele juízo, quais são as decisões que ele tem naquele tema. Então, você pode direcionar a sua petição, né, a sua peça, as palavras que você vai usar ali. Isso aí, se não for bem feito, ela vai acabar de excluir de vez as pessoas com deficiência visual. Porque tudo que é eletrônico, que é informatizado, né, que é bacana, tem acessibilidade, pode ter acessibilidade, pode não ter também. Né? A gente não pode esquecer que agora, recentemente, foi dia 26 de outubro, se não me engano, 2022, tem um mês e pouco, foi a BNT baixou a NR 17060, que trata de questões de acessibilidade em dispositivos móveis. Né? Tudo, por exemplo, a gente está no Rio de Janeiro, vou falar aqui do aplicativo Escritório Virtual do TJRJ, que vai mais ou menos fazer como se fosse o PJE, que a gente acessa pelo computador, pelo que eu entendi. Provavelmente é impactado por essa norma 17060, que ainda não foi incluída, naturalmente, pelo tempo, né? Tem um mês e pouco, a Resolução 401 não considera ainda, certamente vai ser atualizada. Mas, assim, é muito importante a gente considerar essa questão já que, por exemplo, para as pessoas com deficiência visual, que é um grupo bem específico, né? Porque é uma deficiência
que ao mesmo tempo que me impede de acessar algumas coisas, eu não tenho outras deficiências, senão a deficiência visual. Então, por exemplo, por uma questão de acessibilidade, eu não consigo trabalhar. E a gente não pode esquecer que o trabalho, né, o direito do trabalho, o artigo 7º, por exemplo, da Constituição, está no título 2º, que é o que trata de direitos e garantias fundamentais. Tem pretensão de universalidade. Mas, assim, parece que para pessoas com deficiência visual, não é bem assim. Débora, quando eu falo assim, o PJE não é acessível, aí eu vou falar, é sim, claro, você entra aqui, não é eu abrir a página do PJE que ele é acessível, tem todos os acessórios, por exemplo, eu consigo preencher com autonomia, independência, uma GRERJ, por exemplo, em todos eu consigo atuar, se eu quiser atuar no TRT, no direito do trabalho, não, eu quero atuar no direito do trabalho. Mas você tem... Não, mas eu posso atuar no Tribunal Federal? Então, quando eu falo de acessibilidade, às vezes a gente fala no PJE, mas é muito mais do que isso. Né? E o que é interessante, a gente vê que a Resolução 401 trata disso tudo, é um documento maravilhoso, lindo, mas a Débora sempre fala isso, fala com muita propriedade, né? A questão da acessibilidade atitudinal. Sim. Porque às vezes não adianta você ter uma norma ali regulamentando, falando daquilo ali, se as pessoas não colaborarem. Né? Por exemplo, um programador que não bota um rótulo no botão, você imagina o prejuízo que isso dá, né, Débora? Em Kemel, esse negócio que você trouxe dessa ANR nova, que com certeza o CNJ vai incluir nessa resolução, né, até porque não pode não incluir, porque é complementar. Você vê, você estava falando aí dessa inteligência artificial. Essa inteligência artificial, ela é elaborada por um cérebro humano inicialmente. Depois ela vai sozinha, tem os algoritmos, coisa e tal, né? Então, você veja, quem que faz essa primeira elaboração para o Frankenstein funcionar? Um ser humano, concorda? Um cérebro. Então, esse cérebro, ele tem uma codificação que é sócio-histórico-cultural, que vem de geração em geração e que vem trazendo nos cérebros, passando de família, de pai, de irmão, etc. e tal, que gente com deficiência é incapaz, que a pessoa preta, ela só serve para poder trabalhar e para o capitalismo ganhar dinheiro, e que LGBTQIA+, são anormais e, portanto, não podem participar da sociedade, e vai por aí afora. Então, esses códigos, eles são, despertados em quem faz, porque é natural, tá na nossa parte, no inconsciente, esses resquícios, essas frações que vão nos passando. Então, quem faz essa inteligência artificial é a capacitista. Eu acho que a gente fala aqui, por exemplo, o sistema Victor, né, que é do STF, o sistema Sócrates do STJ e vários outros, Alice, né, aquela análise de licitações e editais, tem vários, poderia falar de muitos aqui. São inteligências artificiais que estão programadas por alguém. A gente fala assim, não, a inteligência artificial ela é independente. É uma concepção de desenhos ali que segue uma norma, ali, uma regra, né, mais ou menos esperada. A gente sabe, não vou discorrer aqui sobre inteligência artificial, mas então... E quem faz, que é capacitista, no nosso caso, essa inteligência, ela vai ser capacitista, ela vai chegar a dados, lá no final, errados, pelo preconceito. É este julgamento antecipado que vai ser alimentado essa engenhoca tecnológica. Então, aí é que a gente sente muito quando o CNJ, através da 40ª ata, do comitê gestor, está lá na aba do site do CNJ, é só entrar, atas do comitê gestor, PJE, você vai encontrar uma ata 40ª de 12 do dia 12 de setembro, justamente. De 2013. Você vai lá no Ctrl F, digitar acessibilidade, a última vez que aparecer acessibilidade, que ela é longa, vai estar escrito assim, mais ou menos, reticências. Pelo doutor Marivaldo, quem é Marivaldo? Marivaldo era um conselheiro à época. Pelo doutor Marivaldo foi dito que, como há a possibilidade de capacitar idosos, mas não de melhorar a visão dos deficientes, mas não de melhorar a visão dos deficientes. De novo, mas não de melhorar a visão dos deficientes, devemos atender os demais.
Então, o que, isso é o ápice do capacitismo, está registrado, e isso foi alguma coisa dentro da desgraça, se é que a gente pode dizer que foi boa. Por quê? Porque tudo para nós é subliminar. Tudo para nós é nas entrelinhas. Então, a sociedade não diz que não cumpre. Imagina, você pode ir à rua a hora que você quiser. Você está dizendo que eu mandei você ficar em casa, que a porta... Não! Olha lá, a calçada está lá, mas é inacessível. Então, tudo para nós funciona naquelas entrelinhas, subliminarmente, o que é que o gestor quis dizer. Esta ata, para nós, ela vem registrar o capacitismo, porque a interpretação não é outra senão a literal. Como não podemos melhorar a visão dos deficientes, veja aí. Ainda fala dos deficientes, né, Débora? Desculpe te interromper. Uma pessoa com deficiência não é um deficiente, né? A gente pode lembrar também que uma deficiência não é doença. Não. Né? Isso aí é uma confusão que as pessoas falam, às vezes você é doente. Não, eu sou cego, eu não sou doente, eu sou uma pessoa com deficiência. Eu também não sou um deficiente, né? Isso daí, olha só, aconteceu comigo. Logo assim do PJE, que eu estava brigando, gritando, isso não dá para mim, isso coisa e tal, não pode ser o cancelamento de uma parcela, de uma categoria humana. Isso daí é fere os direitos humanos, blá, blá, blá. Bom, aí, olha essa. Veio um advogado de uma comissão que a gente não quer identificar por uma questão ética do Conselho Federal e disse assim, olha, Débora, tô com peninha de você. De que forma, isso logo de início, de que forma a gente poderia consertar isso? Aí eu falei assim, olha, isso daí nós podemos, é fácil. Nós podemos consertar tirando o PJE do ar. Por quê? Porque o PJE não segue as normas do consórcio W3C e não segue o desenho universal previsto no bloco de constitucionalidade. À época não tinha LBI, que também reproduz o desenho universal, obviamente. Que é o desenho universal? São bens, produtos e serviços que devem estar ao alcance do maior número de pessoas possíveis, podendo ser feitas adaptações razoáveis. Aí vem o CNJ, cancela toda a nossa legislação. Veja a ideia da sociedade, né? É essa formada um coletivo na estrutura da perversão, do sadismo. Parece que eles se regozijam com a nossa desgraça. Isso é bacana, é isso que passa, porque até hoje nada é efetivado, E aí você veja, aí o advogado, eu falei, então, a gente segue o desenho universal, a gente bota isso abaixo, porque é constitucional, porque é bloco de constitucionalidade, a convenção, e a gente resolve para todo mundo. Aí o que o cara me respondeu, depois de uma semana, ele disse assim, olha, Débora, isso que você falou faz sentido, mas essa legislação não é para gente que sabe que é normal. Essa legislação é para vocês. Então, isso que você está falando da doença é para vocês que têm essa doença que é a deficiência. Isso aí nós não queremos nem pôr a mão, porque pode ser contagioso. Vai que a gente use o desenho universal para esse trem e depois vai que a gente fique cega, vire e fique numa cadeira de roda. Não, nós não queremos. Agora, é o bloco de constitucionalidade. Desculpe, Débora, interromper novamente. Você vê o tamanho da ignorância, desculpe a palavra, né? Porque quem não for, isso você me falou uma vez, nunca mais eu esqueci, quem não for precocemente atropelado pela morte, vai se tornar uma pessoa idosa. E pessoas idosas têm necessidades diferentes, né? Tem uma dificuldade de visão, de audição, de mobilidade. Então, todo mundo que Deus queira, né, que todos vivam bastante, em certo momento da vida, vai saber o que é ter uma deficiência. Então, isso não é só para nós, pessoas com deficiência, né? É para todos, todos. É verdade, né? Exato. Então, é uma questão importante para a gente pensar. Não querem usar a nossa convenção para eles. Mas a nossa convenção faz parte da Constituição, que emenda. A Constituição da República é para todo mundo. Quem é o bloco de constitucionalidade? O bloco de constitucionalidade é a própria Constituição Cidadã, óbvio. O Decreto 6949, 2009. Isso, a Convenção de Nova York, seu protocolo facultativo e, por último, o Tratado de Marrakech. Esse é o bloco, é tudo. E o interessante, você veja o capacitismo. E, às vezes, a própria pessoa com deficiência não percebe isso. Quando você baixa no site do Planalto, por onde você quiser, a Constituição Federal da República, não vem a Convenção.
nem o protocolo, nem o Tratado de Marrakech. Ué, Kemel, mas se é emenda, quando você baixa ali, tem que vir todo mundo. Você está concordando? É. Então, e não vem. E por que não vem? Por conta do capacitismo. Essa legislação não é para gente que não tem essa doença, que é essa deficiência. É isso, Kemel. E tudo é assim, nas entrelinhas, sabe? E quando você vai e questiona, aí a resposta é assim, não, Débora, é porque nunca ninguém falou isso. Eu digo, não, mas eu já falei. E por que quando você baixa um, não vem todo mundo? Aí a própria sociedade vai se conscientizando, vai vendo aí a acessibilidade atitudinal, Kemel, e vai dizendo assim, ué, mas veio isso? Mas por que veio isso? A pessoa vai indagar para um, porque isso aqui é um bloco de constitucionalidade, tudo isso aqui é Constituição? Tudo isso aí é Constituição. E o guardião disso tudo aí vem a ser o Supremo Tribunal Federal, que tem como presidente o mesmo do CNJ, que era o Joaquim Barbosa à época do 18 de dezembro de 2013, e que assina esta barbaridade dessa resolução, excluindo uma categoria humana do acesso à justiça. Como tem cidadania? Como tem dignidade da pessoa humana com deficiência? Como tem prerrogativa, o Kemel? E engraçado assim, o tempo vai passando... Pode falar, Alex. Pode falar. Deixa eu só fazer algumas provocações para a gente... Tá muito bom esse bate-papo de vocês. E eu gostaria de perguntar, nós estamos pegando a resolução 401, que parece que é um compilado de todas as legislações, todas as resoluções. Vocês acreditam, quais são os pontos positivos da resolução 401, especificamente falando dela? As outras resoluções estão revogadas pela resolução 401? O Alex, a resolução ela é ótima. A lógica da resolução ela é ótima, porque ela vem trazendo reunindo todos esses tópicos que nós estamos falando agora e que são muito bons. Ela, dentro do poder normativo do CNJ, ele traz para obrigar todos os órgãos vinculados ao poder judiciário. Perfeita a resolução, né? Claro, melhor impossível. Agora, o que falta é efetivar. É o que a gente está falando, é a questão da acessibilidade atitudinal. Exato. Agora, você vê, imagina, nós todos aqui somos advogados, né? Você imagina, essa resolução é de quando? É de 16 de junho de 2021. Sendo que ela já traz algumas legislações, alguns dispositivos que são muito anteriores. A própria LBI, que é de 2015. E a gente vai pensando, o tempo vai passando e as coisas não se efetivam. Aí você imagina, se eu sou um advogado, eu não consigo efetivar o meu próprio direito, como que eu posso, eu mesmo no meu íntimo, como que eu posso me sentir confortável de efetivar o direito de um cliente meu se eu não consigo efetivar o meu próprio? Mas está ali, a resolução é ótima. Mas eu não... Traz aquele exemplo agora que você preencheu o seu cadastro numa determinada instituição aí para empregabilidade da pessoa com deficiência. Conta esse trecho aí. Uma situação engraçada. Eu não vou contar o local, né, por questões de ética e tudo, mas outro dia eu fiz um cadastro de pessoa com deficiência, né, para informações, para tomada de ações afirmativas, e eu preenchi várias informações, inclusive a profissão. Sou advogado, profissional liberal. Passou um tempo, eu até mandei para Débora. Falei, Débora, isso aqui eu não sei se é para rir ou se é para chorar. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp de volta dizendo, olha, recentemente você fez um cadastro aqui, muito obrigado pelo cadastro, e face desse cadastro, a gente queria lhe oferecer uma proposta de trabalho que temos aqui, que, assim, é numa rede atacadista próximo da sua casa, que tem 3 possibilidades para você, caixa, repositor ou empacotador. Eu falei, bom, eu sou pessoa com deficiência visual, para eu trabalhar no caixa ia ficar um pouco difícil, porque tem que mexer com dinheiro. Para repor mercadoria nas gôndolas, é também difícil, porque eu estou andando dentro do mercado, repondo mercadoria. Talvez servisse para mim, então, um empacotador. Só que assim, poxa, eu sou um advogado. Né, tudo bem, todo trabalho é digno, mas eu fiquei pensando assim, você imagina eu estou ali do lado empacotando, né, a pessoa chega assim, você não é aquele advogado? Sou, doutor, mas aqui o senhor sabe, né, a situação não está fácil para ninguém. Enquanto eu não consigo acesso integral aqui ao PJE, eu vou, né, eu tenho que defender o pão de cada dia. Eu falei, Débora, veja só, recebi até uma boa proposta. Absurdo. É um absurdo. Ser empacotador, um advogado. Eu falei, gente, eu não acredito. E a Maria só pegando mais um ponto de provocação para vocês dois, a doutora Débora me responde em 2 minutos e o doutor Kemel. Vocês acreditam,
A questão dos documentos. Nós falamos aqui da dificuldade do acesso, do acesso no sentido lato, no sentido de acesso aos sistemas. Vocês falaram do PJE, que realmente muito complicado, principalmente na questão de preencher os cadastros das pessoas, porque eles pedem bastante informação. Não sei como é que não pede o DNA do pai, né? Mas os documentos eletrônicos, os documentos que são inseridos no processo eletrônico, vocês acreditam, vocês entendem que é uma responsabilidade de cada advogado e advogada que milita ou do tribunal que tem que fazer esse documento ser acessível? E o que seria necessário para que esses documentos que fossem inseridos também, que faz parte do conjunto todo, se tornassem acessíveis? Doutora Débora primeiro, depois doutor Temer. Olha, depois a gente tem que mudar de assunto, tá, o Elex? Sair do PJE isso tudo, porque a resolução não trata só disso. Então, seria exclusão, seria capacitismo nosso, se só falássemos dessa questão. É que, para a pessoa cega, nós somos muito mais atingidas, né? Então, em relação a isso, eu acho que é uma questão mesmo de acessibilidade atitudinal. Você veja, a gente sempre quer mexer fora. Não. Primeiro você tem que mexer dentro. É de dentro para fora, não é de fora para dentro, como a sociedade pensa. Inclusive, muitas pessoas com deficiência. O que eu quero dizer com isso? De quem é essa responsabilidade? É de toda a sociedade. De toda a sociedade, quer dizer, de toda advogada, de todo advogado, passar lá pelo OCR para que o documento saia acessível, tem que ter a checagem do tribunal, do CNJ. Então, de quem é a responsabilidade? É de toda a sociedade. E como que eu posso afirmar isso? Eu posso afirmar, está na resolução 401, acessibilidade atitudinal. É preciso conscientizar, depois que você conscientiza, você, desperta o conhecimento, e despertando o conhecimento, aí sim a gente pode começar a pensar no abraço, porque por enquanto a sociedade ainda é preconceituosa. Então ela está pouco se lixando, Elex. Se o documento dela está bem, e ainda reclama. Então, de quem é a responsabilidade? É conjunta, tem que parar com isso. Fulano, não, a deficiência é uma peculiaridade nossa. Alô, agora e pelo modelo... outra coisa que eu penso também, essa questão, por exemplo, os documentos, eles podem, né, o Alex falou especificamente de questão de acessibilidade, eu concordo com a Débora, senão eu vou ficar falando aqui só a questão de pessoa com deficiência visual. Né? E, na verdade, a Resolução 401 trata de todas as deficiências, inclusive outras pessoas que não são deficientes, mas às vezes têm um impedimento temporário, né? Uma pessoa, uma mulher grávida, um lactante ou um idoso, né? Outras situações, alguém que quebrou a perna, está com uma dificuldade de se locomover ali naquele momento. Exato. Mas, por exemplo, basicamente com relação a documentos acessíveis, um PDF, por exemplo, que é o mais utilizado, né? Existe o PDF acessível e o não acessível. Você pode tirar uma foto e botar isso dentro de um PDF, quem enxerga vai olhar ali e vai ver o documento. Quem não vê, não vai ver nada. Você vai precisar de outros recursos, passar um OCR para tentar identificar se tem algum texto, muita coisa vai se perder. Existe tecnologia para recusar esse documento. Então, assim, é o que a Débora falou, é responsabilidade de todo mundo? Sim, é responsabilidade de todo mundo. O advogado que vai peticionar, que vai juntar um documento, ele tem que ver, na hora que ele vai escanear, digitalizar, ele já pode dizer, olha, eu quero isso aqui um PDF acessível. Às vezes as pessoas não sabem, ou às vezes sabem, mas não se importam. Não me preocupa, aí o sistema que deu o seu jeito aí. Às vezes ele nem conhece uma pessoa com deficiência visual, não sabe a dificuldade que é. De você estar ali precisando ler um documento, eu estou tratando aqui um determinado processo e tem um documento ali que eu preciso ler e não consigo ler. Então, assim, se isso aí não é impedir a dignidade da pessoa humana, né, então não sei mais, porque se eu não posso trabalhar, eu vou fazer o quê? Exato. Né? Aí, por causa de um documento que não é acessível, porque um programador resolveu não fazer, ou porque, sei lá, o CNJ, que é a resolução, está dizendo que tem que fazer. E a resolução já tem 1 ano. E ela se baseou em legislações que já tem 2, 3, 4, 5, 10 anos. Exato. E a gente vê que o tempo vai passando e as coisas não acontecem. E aí, por aí que a Débora está falando, e eu concordo, que a questão passa principalmente pela questão da acessibilidade atitudinal. Que as pessoas, independentemente de ter uma norma, uma regra, é uma questão, assim, de humanidade. Você perceber, dizer, olha, essa pessoa tem uma dificuldade, tem uma necessidade, vou colaborar, não preciso uma norma. Mas já que temos uma norma, vamos seguir. Mas nem assim.
Né? Então a gente fica basicamente abandonado, né? Eu não consigo advogar, assim, ter tranquilidade de ter autonomia e dizer, não, eu vou pegar qualquer procedimento aqui, se é da Justiça do Trabalho, se é criminal, se é federal, não importa, eu vou fazer, igual todo mundo pode fazer. Não, eu tenho que escolher o que é possível, como se eu chegasse numa loja de roupa e perguntasse o que serve para mim, eu não vou escolher nada, não, é o que tem aí que me cabe. Então é isso, não tem o poder de escolha, como a Débora falou, né? Isso é muito difícil. A parte que te cabe nesse latifúndio. Mas deixa eu perguntar outra coisa para vocês aqui. Essa forma de pergunta parece que direciona bem o debate. Vocês acreditam que, na verdade, nós temos o seguinte problema que nós identificamos, e que eu identifico, não sei se vocês concordam comigo. Nós temos todas essas legislações aqui, a Resolução 401, a Lei Brasileira da Inclusão, dos artigos 79, aliás, 76 a 82, se não me engano, falando sobre acessibilidade, mas não existe, como existem em outras legislações, alguma penalidade para falta de acessibilidade. Não, o artigo 88 da LBI... vocês acreditam que o processo... Não, e o artigo 7º, a gente tem que sair disso aí, hein? O artigo 7º... Só para mim... O artigo 7º complementa o 88 que o Kemmel levantou, a bola. O que diz o artigo 7º LBI? O artigo 7º diz assim, mais ou menos, quaisquer pessoas que venham a tomar conhecimento de quaisquer atos discriminatórios praticados por quem quer que seja contra a pessoa com deficiência, tem o dever, não é faculdade, tem o dever de encaminhar a autoridade competente. Quem é a autoridade competente? O MP, a defensoria, vai para a delegacia, enfim, se coça, tem ouvidoria. Não, mas eu não tenho tempo, eu não tenho saco, não quero sair da minha casa. Não, liga para a ouvidoria do MP, para a defensoria, etc. e tal. Aí, esse artigo 7º tem um parágrafo que diz assim, os magistrados que, no uso das suas atribuições, tomarem conhecimento de quaisquer atos, práticas discriminatórias contra pessoas com deficiência, têm o dever de encaminhar, blá, 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 a mesma coisa que o de cima. Então, isso daí, quem faz? Eu não tenho conhecimento de quem faça. Se não somos nós a correr atrás, e ainda assim, Kemmel e eu, que a gente fala de nós, para não falar de você, Lex, que eu não tenho autorização, mas eu posso falar do Kemmel e o Kemmel de mim. Então, se não somos nós, carne de pescoço, que não concordamos em ser assujeitados, subalternizados, humilhados, que nós não queremos mais a nossa psique mergulhada em depressão, em melancolia, que vai ao suicídio. Mas não pode falar no suicídio. Pois é, a sociedade é hipócrita. Por que não pode falar no suicídio se é ela quem nos leva ao suicídio? Não, mas esse assunto é tabu. Não! Você tem que conversar. Quantos você vê pessoas sem deficiência levarem ao conhecimento das autoridades discriminação, a práticas discriminatórias contra nós? Então é isso. São reflexões, entendeu, Alex? Agora eu acho que a gente tem que mudar, hein, Kemmel? Vamos passar ali para as outras deficiências todas? Exatamente. É uma questão... A provocação que eu queria fazer com vossas excelências é o seguinte. O artigo 88 fala do crime contra a discriminação. O artigo 7º trata das violações dos direitos. Mas a provocação que eu ia fazer e que eu vou fazer é a seguinte. O processo acessível já só tem uma sentença aqui na cidade de Araguaína que extinguiu um processo por falta de acessibilidade. Isso foi confirmado pelo TJ e vai para o STJ. O prejudicado foi para o STJ. É de quando esse processo? Não sei se vai ser discutido. Mas, assim, desculpa eu perguntar, é de quando esse processo? Já que eu vou passar esse dado. O processo acessível, o processo inacessível, seria nulo por inconstitucionalidade? Agora, o que os juízes falam? Não tem na lei. O artigo 319 do Código de Processo Civil não prevê nulidade por falta de acessibilidade. Mas já teve juiz que extinguiu. Depois eu vou passar para Vossas Excelências essa sentença. Ela é maravilhosa. Um juiz aqui de Araguaína teve a coragem de extinguir um processo por falta de acessibilidade. Mesmo não
tendo especificamente... Quer saber como é que ele considerou que era inacessível, porque essa é uma questão muito complicada também, né? O que é acessível para um pode não ser acessível para outro. Mas ele considerou... Aí vem um colega e fala, não, é acessível, eu consigo fazer tudo. Aí você vai lá, não consegue fazer. Então, às vezes... Mas exatamente por isso que tem que considerar a extensão do prejuízo também, né? Não, mas sabe o que eu acho? Tudo isso aí, Alex. O juiz, ele tem, sim, ele pode, porque a nossa Convenção de Nova York, ela é tratada de direitos humanos, e as acessibilidades são nossos direitos humanos fundamentais, porque assim foi internalizado. Então, quando se trata o tratado de direitos fundamentais, ela tem aplicação imediata. O juiz pode aplicar, sim, por que não? Claro que sim. Nós temos vários autores que entendem assim, ela é auto-aplicável. E a gente quer lei, e mais lei, e mais lei, e mais lei. São direitos fundamentais. Sem acessibilidade, a gente não vive, Alex. Bom, vamos mudar, passar para outro, porque senão o nosso tempo passa e a gente vai excluir as outras pessoas, né, sem da resolução. Você quer tocar aí, Kênia, ou você quer que eu vá? Eu só queria levantar uma questão aqui, questão de legislação, né? Quanto mais lei, não necessariamente você resolve o problema. Muitas vezes você pode piorar. Eu vou trazer só um exemplo, ainda porque eu vou falar de pessoa com deficiência visual, mas existem outros exemplos. Vou falar, por exemplo, do Tratado de Marrakech, que é relativamente recente, né, de 2019, mas já vem sido tratado antes. O que é o Tratado de Marrakech, em poucas palavras? Ele permite o acesso a obras por pessoas com deficiência visual sem que seja considerado violação de direitos autorais. Para pessoas com deficiência visual, ele é direcionado para pessoas com deficiência visual, isso é muito importante. Eu sou advogado, né? Eu estou cursando mestrado em Direito, eu preciso ler muito e eu não consigo acesso a determinadas obras. Eu preciso ler aquela obra, mas aquela obra não tem formato acessível. Aí eu fico pensando, poxa, uma pessoa que não tem deficiência visual, ela pode ir numa biblioteca, pegar o livro que está lá, de graça, ler e devolver. Eu não tenho essa possibilidade. Ou, às vezes, o livro está disponível só para venda, quando ele é acessível, ou, às vezes, não tem. Simplesmente não tem. Aí o Tratado de Marrakech veio para resolver, né? Não, peraí, vamos ter acesso. Sendo que essa garantia já existia na LBI, já existia anteriormente. Aí o Tratado de Marrakech veio, não, beleza, é uma legislação ótima, vamos resolver. O que acontece agora? Para você distribuir essas obras no Brasil, tem que ter uma autoridade autorizada. Não, as entidades não se credenciaram, parece que só tem uma no Brasil, que ela não distribui obras técnicas. Às vezes eu preciso de um vademecum atualizado, preciso de um curso de direito de processo civil, e não tem, não. A gente aqui só distribui romance e literatura e tal, não tem obra técnica. Resumindo, em vez de melhorar, piorou. Eu não sei qual é a impressão do Alex, né? Não sei, porque tem gente às vezes fala, não, vamos, mais leis. Que aí volta ao mesmo ponto. Se a gente tiver uma acessibilidade atitudinal, talvez não precisasse mais de tantas leis. É lógico que as leis são importantes. Já temos o suficiente. O tempo que a gente está perdendo, que é projetando, né, desenvolvendo outras leis, vamos efetivar as leis que já existem. O que você acha, Alex? Agora eu devolvo a provocação até. Ou a Débora, né? Já que a gente está no bate-papo. Vai o Alex. Vai para a gente mudar de assunto, Alex, que a hora passa. Você acha que quanto mais leis, a gente vai trazer mais direitos? Ou talvez, como é que seria a sua interpretação nesse sentido? O meu áudio está entrando aí, gente? Tá bem. Tá legal. Agora não. Agora está em silêncio. Mas você vê, né, enquanto o Alex vai, a hora que você tentar, você vai interrompendo, tá, Alex? Você veja, o Kêmio, antes a gente podia ir à livraria, podia entrar na justiça e o juiz mandava que a obra fosse liberada. Agora, o tratado determina que algumas pessoas, presta atenção, algumas pessoas, fica na mão de pessoas. Eu quero que você leia isso aqui. Não, mas eu não quero ler isso. Eu quero ler um livro da Débora Diniz. Não, mas nós não temos. Você lê aqui essa história em quadrinho. Eu não quero ler história em quadrinho, mas é o que eu tenho disponível. Percebeu? É isso que você está dizendo. Então, às vezes, a gente dá tiro no pé e a gente não percebe. E a gente não percebe que a grande questão é a acessibilidade atitudinal. Agora, com essa regulamentação, o Poder Judiciário não pode mais dizer, olha, a livraria... Antes eu entrava em contato até com o autor. Agora o autor disse, olha, agora você tem que entrar em contato com a instituição credenciada. A instituição credenciada quer que eu leia coisas de culinária. Eu digo, não, mas eu não quero culinária.
eu quero aí uma coisa de psicanálise. Não, isso aqui nós não temos, você não pode ler. Então, é assim que nós ficamos cerceados, é assim o assistencialismo, é assim que nós perdemos a nossa autonomia, a nossa liberdade. Elex, você está aí? Estou aqui, voltei, consegui voltar. Vai, fala aí, você voltou. Então, eu estava falando enquanto você não conseguia. Kim passou a pergunta para você. Vamos lá. Eu entendo que... e aí eu ia devolver para você a provocação seguinte. Na legislação, embora exista, não consta a penalidade de nulidade do processo por falta de acessibilidade. E aí, vocês fazem... mas já temos lei suficiente. O brasileiro, ele usa cinto de segurança. Por que o brasileiro usa cinto de segurança? E tem brasileiro que compra um negocinho para colocar aquela travinha para colocar no carro por cinto não reclamar. Mas por que ele usa cinto de segurança? Porque tem uma multa, né? Então, eu acredito eu entendo, e eu gostaria de provocá-los nesse sentido. Vocês entendem que deveria ser inserido na legislação a penalidade por nulidade do processo, por falta de acessibilidade? Faltaria no estatuto da advocacia, o nosso estatuto, explicitamente falando que a pessoa com deficiência, todas as deficiências, não importa quais são, teria direito à prerrogativa, porque a gente tem como é que é? A advocacia defensiva, foi colocado, mas até agora nós não conseguimos colocar no nosso estatuto. E aí, não é crítica, mas é uma reflexão para que no nosso estatuto também tenha explicitamente uma disposição que diga que nós temos direito a prerrogativas. Porque as nossas prerrogativas realmente são... A gente vê assim, quando a gente vai falar disso, é complicado. Mas, Alex, desculpa, você já leu aquele plano de valorização da advocacia para pessoas com deficiência? Li. Nosso plano, o Tocantins já tem o provimento 177. Isso também está muito interessante, mas o que eu entendo é isso. Desculpa aqui, só para a gente ir ganhando tempo. Por exemplo, você acha que ainda falta mais alguma coisa? Porque o documento me parece bem completo. O que falta é efetivar. E assim, nós, pessoas com deficiência, não nós com deficiência visual, né? Todas as pessoas com deficiência que são advogados, seria importante que eles participassem da formulação dessas regras. Você quer ver? Eu vou tocar um ponto aqui, que eu não sei se é pertinente ou não, só se for o caso, vocês me dão uma empurradinha. Por exemplo, no fim do ano passado, teve eleições para chapas da OAB, né? E em 90 e tantos anos de OAB, pela primeira vez, houve cotas para gênero e étnicas, para a formação das chapas. Eu queria saber se nós estamos aqui numa comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Eu já fiz essa pergunta, não tive resposta. Por que não houve cotas para pessoas com deficiência, advogados com deficiência, participar da formação das chapas? Não estou falando de conselho, nem de presidência de comissões, estou falando das chapas. Porque já que houve cotas, que eu achei super pertinente, gênero e étnica, por que não houve cotas para pessoas... Talvez se houvesse pessoas com deficiência preparando esses regulamentos, a gente talvez não tivesse esse limbo que a gente está, porque é muita regra e não é cumprida, né não, Débora? Ô, Kemel, eu participei de um evento, foi boa essa bola aí, amigo. Eu participei de um evento, foi até no IAB, a nossa, então, presidenta fez o evento sobre mulheres, onde estava sendo comemorado justamente a cota para mulheres. E eu ali prestando atenção, tá? Ok. Aí, parabéns para você, narcisismo no alto, nossa, super egóicas, etc. Ok. Eu ali, a única mulher com deficiência, eu disse assim, escuta, agora eu gostaria de fazer minha pergunta. Vocês fizeram cotas para gênero, super concordo. Cotas para as pessoas pretas, super concordo, merecido. Escuta, e por que não incluíram cotas para pessoas com deficiência? Para mulheres com deficiência? Sabe qual foi a resposta? Débora, desculpa, esquecemos. É isso que as pessoas com deficiência não percebem, nós somos esquecidos e querem mais leis para quê? Quem vai cumprir? As pessoas não cumprem a nossa lei. Por que não cumprem? Porque a sociedade se sente oprimida em cumprir uma legislação de quem ela entende que é subhumana. Um assujeitado. Como assim?
mim, eu tenho que chamar aquelas criaturas, olha o Frankenstein aí, quando você não põe os óculos da realidade, o que, meu? Acontece isso que acontece. Você é um jovem advogado, você teve um pequeno desconto na sua anuidade que tem um jovem... E a pessoa advogada com deficiência, não, nós temos que pagar o total e não recebemos o total. As prerrogativas, como você falou, quem toma conta das nossas prerrogativas? Então, essa coisa que o Alex estava dizendo, não, mas nós temos que ter... Não, nós temos que efetivar o artigo 8 da Convenção, e eu não me lembro qual é o correlato da LBI, mas material de consulta a gente não tem nada que decorar, só lá na LBI ler, que fala nas campanhas atitudinais. O artigo 8 da Convenção, isso aí eu acho assim um destaque. Eu queria até vou botar em destaque no meu Instagram, etc. e tal, porque ele fala como devem ser feitas campanhas super funciona. Débora, desculpe aqui, só para... Assim, eu acho que a gente está chegando em 1 hora, mais ou menos, que eu estou monitorando, não sei... A gente abriu para perguntas e tudo, né? É isso que eu ia falar, gente. Nós queremos continuar, Alex. Tá tudo aqui, são 3 conversadores, então quando a gente começa, só Deus. Né? Não pode dar confiança para a gente, não. Se começa... igual aquela música do Amelinha, né? Começou, custa parar. Mas vamos lá. Assessoria... Deixa eu concluir, Alex. Vai lá, conclua, por gentileza, aí a gente vai partir. Então, Kêmio, vamos entrar naquela nossa ideia de como efetivar, porque nós temos um montão de lei, tudo lindo, mas nada é efetivado. Então, nós estamos nesse limbo, nós estamos perdendo a nossa profissão, nós estamos perdendo a nossa vida. Quem vai nos devolver o tempo de vida perdida desde esta resolução 185? E aí a pessoa diz assim, não, mas esse negócio aí é só para gente cega. Não, a lógica da ata serve para qualquer oprimido. É porque nós estávamos na bola da vez, mas depois pode ser um cadeirante, uma pessoa com nanismo, uma pessoa preta, ser excluído. É quem está na bola da vez, a sociedade vai cancelando. Então, a resolução, ela junta toda essa normatização para que o Poder Judiciário cumpra, obrigue os seus órgãos a cumprirem tudo isso daí. Então, como a gente poderia resolver? A gente fala, não, mas a sala tem que ser acessível de audiência, tem que ter giro para cadeira de rodas, tem que ter... não, mas aí nós acabamos de fazer uma reforma, o dinheiro não dá. É sempre o dinheiro. Tem cafezinho, tem biscoitinho, tem arranjo de flores, mas não tem dinheiro para pagar o intérprete de Libras, percebeu? É sempre assim, para nós não tem. Então, por que não nós fazermos? Isso eu falei uma vez numa palestra que eu fiz pela UERJ. A gente não teria um complexo logo no térreo. Mas da onde? Por exemplo, vamos falar aqui do Rio de Janeiro, dando exemplo, um complexo, que é complexo? É um conjunto de salas que servisse para todo mundo, com base em quê? Com base no desenho universal. Então, nós temos lâminas, muitos prédios para você se deslocar, gente com deficiência tem dificuldade, idoso tem dificuldade, aí tem audiência, na audiência não tem intérprete para Libras, o juiz não tem conhecimento, não tem, mas a legislação é uma poesia, ok, mas eu não vivo na fotografia. Então, por que nós não poderíamos sugerir um complexo? Que é isso? Seriam salas, por exemplo, salas que ficasse o mínimo possível, por exemplo, no térreo. A pessoa pode saltar ali com o seu Uber, com o seu motorista, seja lá como for, e já entra direto, não precisa subir para fazer a sua audiência. Então, ali seria um complexo que já abraçaria todo mundo, porque 1 mais 1 é sempre mais que 2, nós temos que trazer as outras pessoas para nós, enquanto a gente ficar na nossa caixinha, nada vai acontecer, tem que ter o olhar interdisciplinar, o olhar interseccional. Então, serviria para idosos, serviria para todos nós com deficiência, serviria para a mamãe que acaba de ter o seu bebê advogada e chega lá, não tem um local para amamentar, ali tem a sala de audiência que está cheia, tem que amamentar no corredor, tem que trocar uma fralda, não tem perto um banheiro da família, tem um cachorro, que é o cão-guia, não tem um local para você dar água, para poder alimentar. Então não tem nada, meu? E por que não fazer um complexo desses? Em todos os foros. Isso aí não é um custo muito grande, né? Porque, são várias salas de audiência, ter uma sala preparada, eu acho que seria essencial. Isso em todas as comarcas, não estou dizendo não só na capital.
Porque isso aí vai trazer bastante dignidade, né? Como a gente sabe, dignidade e atuação da advocacia, que é justamente o título desse evento de hoje, né? Exato. Então não pode nada, não pode efetivar a resolução, já tem 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio, se tivesse feito um complexo assim, não, mas não tem dinheiro para isso. Sim, mas então não tem dinheiro para nada. Então é o quê? O nosso cancelamento, a necropolítica? É a morte social? É a morte em vida? Então, e aquilo que diz o Beto Guedes, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Então, nós temos que trazer todas as pessoas oprimidas para a nossa praia. E não, a gente fecha. Não é para nós. O desenho universal fala para o maior número de pessoas possíveis. Então, pode sim, é só o tribunal ter boa vontade, é só o CNJ ter boa vontade, que a gente... como vai fazer? Isso é uma questão de sentar e conversar. Mas precisa ter, porque aí você não precisa ficar andando, quem é operado, quem tem ali uma limitação temporária. Então, você vai trazendo toda a sociedade para você. Vai ter intérprete de Libras. Mas como é que vai ser? Gente, como é que vai ser? Isso daí é uma questão para a gente sentar e discutir. Vai ter uma central que todas as audiências, que tem que estar escrito no processo, que tem a pessoa com alguma vulnerabilidade, que a gente amplia, porque o desenho universal amplia. Então, a gente pode ampliar para trazer toda a sociedade para nós. Se nós lutarmos sozinhos, nós estamos dando em nada, querendo mais lei, e mais lei, e mais lei. Se a sociedade é beneficiada com a nossa convenção, através do desenho universal, a gestante, que precisa, a mulher que acabou de ter o seu bebê, ela pode ter ali uma dignidade para ela alimentar. É só ela sair, excelência, eu preciso aqui amamentar, a audiência está demorando, eu vou me retirar, vou aqui nessa salinha. Então, tudo seria ali, e a central marcaria. Mas como é? Isso a gente tem que decidir como é. A questão é a ideia, porque nós vamos ficar rodando e nada vai ser concretizado. O tempo vai passando, né? Essa ata, por exemplo, de 2013... Fala em tempo, estamos com 10 horas e 31 minutos. Pronto, nós podemos acabar. Quer que acabe? Peraí. Eu gostaria de ver com a assessoria, tá, as pessoas que estão nos assessorando, se tem perguntas no chat do YouTube ou no chat. Se tiver alguma pergunta, senão a gente pode... Vai aproveitar o tempo todo. Eu vou... São 11 horas do próximo painel. A gente pode antecipar, porque o nosso foi antecipado, né? Então, por questão disso, isonomia, nós também podemos antecipar o próximo painel, que vai ser uma maravilhosa... Não esquecemos que a isonomia, à luz do pensamento aristotélico, trata os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na justa medida da desigualdade. Mas vamos lá. Vamos levantar nossa bandeira aqui. A nossa assessoria tem perguntas no chat? As pessoas estão nos assessorando aí? A Lia, eu não sei se ela está offline, está online. Se não houver pergunta, a gente vai... Doutor Marcos, o senhor pediu para responder. Eu tinha pedido para alguém, se tivesse perguntas. Sim, doutor Marcos, o senhor tinha pedido para lhe falar por áudio. Tem uma única pergunta aqui pertinente. A pessoa está perguntando qual é a ferramenta que pode utilizar para fazer um PDF acessível. Boa provocação, viu? Muito boa essa provocação. Posso responder? Doutor Kemmel. Por favor, que é uma área que eu gosto bastante, essa área de tecnologia. Assim, o PDF, né, quer dizer Portable Document File, né, é um arquivo de portátil, né, para documentos, que é da propriedade da Adobe, né? Então, o que acontece? Quando você vai salvar esse documento, normalmente você vai produzir esse documento digitalizando algum documento físico. Você vai digitalizar um documento, ou às vezes você tem um documento do Word, que você está ali com ele eletrônico, você vai produzir um PDF, que é um documento menor, mais fácil de transmitir via internet. Quando você vai salvar, sempre tem a possibilidade de ser um PDF ou PDF pesquisável. Quem for ver, você tem o seu scanner lá, o seu digitalizador. Quando você vai salvar, tem PDF pesquisável. É só isso, é só você dizer, olha, eu quero um PDF pesquisável. Porque eu acho que mesmo quem enxerga consegue notar a diferença, né? Quando você pega uma foto, bota dentro de um PDF, salva, se naquela foto tem um texto e você pesquisar por um texto daquela foto, você não vai encontrar. Aquilo não é pesquisável. E o leitor de tela, ele lê o texto que é pesquisável. Se for uma foto, ele não consegue ver. Apesar de haver tecnologia que você pode, que chama o OCR, né? Tem um termo que é ocerizar, que quer dizer em inglês, que é reconhecimento óptico de caracteres. Ele consegue transformar uma foto que tenha um texto em um texto plano.
Mas isso é mais um trabalho, é mais uma ferramenta. Às vezes está ali, você está lendo um processo dentro de um aplicativo, um EPROC, um PJE, ele pode ler direto, você tem que baixar o documento, osserizar, ler e depois atuar. Então, assim, é uma questão tão simples, basta na hora que você vai salvar o documento, você dizer que você quer um documento pesquisável. Normalmente lá, quando você diz o tipo, né, é o que é PDF, é DocX, é texto, é uma planilha do Excel, eu vou salvar isso aqui como o quê? Como um PDF. Qual o formato? Pesquisável. Só isso. Mais nada. Doutor Kemmel, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu estou vendo que você tem bastante conhecimento em tecnologia. Um pouco. Eu perto de você, eu sou um soldadinho de chumbo, mas vamos lá. Imagina. Algumas impressoras não têm. Eu vou dar exemplo, assim, a empresa é grande, eu não estou muito aí para a questão, não é questão, falta, não é Você falta está falando de no caso de multifuncional, né? Porque a impressora multifuncional. está falando de um scanner, no caso. A Epson não tem. A Brother eu não conheço e a HP eu sei que tinha, uma que eu tive impressora. Então, aí, a pergunta que eu te faço é a seguinte, porque, assim, tem a Jovem Advocacia, que às vezes, né, não tem ainda dinheiro para comprar um software como a Bfine Read ou outro software no mercado. Tu tens alguma dica de programa gratuito que faz isso assim, com excelência? Tenho muitos. Você usa o NVDA? Sim. Usa o NVDA. Você conhece os complementos do NVDA? Sabe? Sim, que tem vários complementos. Pois é, todos são gratuitos, né? Não só o próprio NVDA, como os complementos do NVDA. Exato. Entre os complementos do NVDA tem o NAO, que é o NVDA Advanced OCR. Mas a pergunta é o seguinte, o que eu quero provocar, Vossa Excelência, é o seguinte, o cidadão enxergante, eu sou enxergante, quero incluir. Então, eu quero fazer o processo o documento entrar no processo com acessibilidade. Para nós, a gente tem esses complementos. Agora, a minha pergunta é para o enxergante, o jovem advogado, as pessoas que querem incluir os advogados e advogadas com deficiência. Tem algum programa que pode fazer isso? Pois é. Eu, por exemplo, eu tenho uma impressora HP, uma multifuncional HP. Quando eu digitalizo alguma coisa, ela já me pergunta, olha, quando eu vou salvar, ela me pergunta, você quer salvar isso aqui como o quê? JPEG? É uma imagem? É um arquivo de imagem? É um arquivo de PDF? O que é isso aqui? É um PDF. Eu tenho duas opções de PDF e PDF pesquisável. Vamos supor que não tenha. Eu estou com uma impressora, uma multifuncional Brother, uma outra marca qualquer, eu salvei um PDF aqui. Como é que eu faço para conferir? Né? Como é que uma pessoa que não tem deficiência visual, como é que ela faz para saber se aquele PDF que ela vai subir ou ela vai mandar para alguém que ela quer saber se isso é acessível? Eu acho que, por exemplo, quem usa o Windows 10, até se não estiver ouvindo agora, pode fazer o teste. Se você digitar Ctrl, mais a tecla logomarca do Windows, mais Enter, todas juntas, Ctrl, tecla Windows, Enter, você vai ativar o narrador do Windows 10. É um aplicativo que é semelhante ao NVDA, que é nativo do Windows, já é acessível. Se você abrir esse PDF e o computador ler o que está, esse documento é acessível. Se não, não é. É uma forma de você testar. Porque realmente é difícil eu saber agora quais seriam as impressoras, as marcas que têm essa opção de PDF pesquisável, PDF não pesquisável. Uma primeira coisa é você saber se ele está acessível, e você pode fazer por isso. Quem estiver usando o Windows 10, que você pode ativar. Que a gente precisa fazer realmente uma pesquisa para ver se tem software. É porque às vezes a pessoa não tem impressora, ele precisa de um software. A minha impressora não tem. Eu tive que adquirir um software. Mas é o seguinte... você adquiriu o Webfine Reader. O Webfine Reader não necessariamente ele produz, porque, por exemplo, ele pode digitalizar, né? A gente está falando aqui de você produzir um PDF, né? Se você está com o Word aberto, eu fiz uma petição, vou salvar essa petição em PDF, eu já posso simplesmente mandar imprimir. Em vez de imprimir numa impressora, eu seleciono a opção Print to PDF, que é um driver que ele já salva como PDF, ele não manda para a impressora, ele salva no computador como um PDF. Ele vai te pedir o nome do arquivo, um local e salva ali. Via de regra, esse arquivo é acessível, quando você produz salvando assim. Se você vai usar o Webfine Reader, por exemplo, para escanear, certamente ele já vai sair acessível, mas esse aplicativo ele é vendido e é caro, é bem caro. Se o digitalizador, o teu software que vai digitalizar a imagem, hoje você pode fazer isso até com o celular. E apesar de ser celular, a gente tem muito boa acessibilidade com o celular. Né? Tem vários aplicativos que você aponta a câmera ali para o documento, mais ou menos, ele salva e aquilo vira um PDF pesquisável. E dá para, como eu falei, dá para você saber se o documento que você acabou de produzir, se ele é pesquisável ou não, ativando o narrador do Windows, por exemplo. Você não precisa instalar NVDA nada.
Aí pode dizer, pô, mas eu não tenho Windows 10, eu estou usando uma outra versão. Aí é uma questão, quer dizer, a gente pode ver o caso concreto, mas sempre tem assim, é uma questão muito, que a gente vai voltar no mesmo tema, é questão de acessibilidade atitudinal. Exatamente. A atitude da pessoa, é uma questão de boa vontade, né, Débora? E se você vê, olha, a maioria das vezes você não gasta nada. Você fala, mas tem um aplicativo caro, pô, tem soluções gratuitas. E as pessoas ficam assim, ok, meu, mas e se isso? Mas e se aquilo? Mas e se não sei o quê? A própria pessoa não tem uma atitude, entendeu? Então, quer dizer, é isso. Tem que mudar dentro, Alex, para você poder mudar fora. Até para a gente poder reclamar com as empresas. Olha, você precisa fazer essa impressora assim assado, precisa não sei o quê. Então, a gente precisa chegar nos técnicos, mas a responsabilidade é aquilo que nós dissemos. Agora, a pessoa com deficiência tem que ser vista na perspectiva do social. Então, é a sociedade quem nos retira. É isso. Então, a gente quer mais leis, e mais leis, e mais leis, e nenhuma vai ser cumprida. Muito bem, nós tivemos esse painel maravilhoso, com duas pessoas maravilhosas. Doutor Marques, com licença, temos mais uma pergunta. Opa, vamos lá, vamos lá. Pergunta de Xande Elias. Como está a situação da identidade nacional da PCD, porque há uma dificuldade de ficar provando essa condição perante a vários entes e órgãos? Olha, Repita. Tem agora... você quer ir aí? Okay, não, pode responder. Pode ir, Débora, você tem mais autoridade. Não, você quer ir, Alex? Não, pode, é porque eu pensei que eu não Olha, faz até bem pouco tempo, até a queridíssima Liduína que está aqui, esse daqui é um bate-papo, a Liduína fez um parecer muito bacana sobre isso, mostrando sim da possibilidade, claro que pode ser inserido, por exemplo, na nossa carteira de identidade, pessoa com deficiência. É obrigatório? Não, porque aí depende da pessoa. Tem gente que é pessoa com deficiência e diz que não é. Então, aí é complexo. Então, você quer que conste, tem essa possibilidade, tem uma empresa, a Liduína pode explicar isso legal agora para a gente, que diz que é perfeitamente possível. Tudo é possível se nós tivermos acessibilidade atitudinal. Então, como que não pode? Hein, Liduína, conta aí daquele seu parecer. Você pode pôr o nome social na sua identidade, claro, né? Não pode pôr a condição de pessoa com deficiência. Inclusive, Débora, desculpa, acho que você poderia aproveitar a oportunidade, né? Normalmente não se usa a sigla PCD, porque nós não somos um partido, né? Nós somos pessoa com deficiência, porque é chato você falar, é um PCD, é um deficiente, é a mesma coisa. Não... Exato, eu concordo plenamente com você, e eu sempre... PCD, não, eu não sou PCD. Eu não sou partido político, não sei o quê, PT, não sei das quantas. Não. Eu sou uma pessoa, eu quero que fale pessoa com deficiência, porque senão a sociedade sempre vai nos chamar de deficiente. O que é deficiente? São coisas, são objetos, a sua televisão parou, o seu carro quebrou. Nós não, nós temos uma dignidade, nós temos uma psique, e a nossa psique é abalada todos os dias pela falta de acessibilidade, é todo dia. Então, eu acho que é possível, sim. A empresa que confecciona as nossas carteiras disse que é possível, sim. E a Liduína sabe falar bem sobre isso, hein, Lidu? A Lidu está na sala? Eu não sei se ela está na sala, mas... Ela está na sala, sim. Aqui, Camila Varela. Não, ela se ausentou, doutora Débora. Ela precisa sair só um pouquinho. Olha, é possível. Daqui a pouco é o painel dela, hein? Daqui a pouco é o painel dela. Então quase chegando o painel dela aí. Sim. Agora... Doutor Marques, esse painel ainda tem aproximadamente 15 minutos para terminar. Tem 15 vamos minutos? Aproveitar o tempo então, aqui, né? Vamos. Nós fizemos essa provocação com leis e essas questões todas. Um ano de efetivação ou de implantação da Resolução 401. Havia uma discussão antiga, e agora ela se efetiva com o artigo 12, inciso 4º, salvo engano, da prioridade para o advogado e para a advogada com deficiência, mesmo que ele não seja o cliente. Vocês têm esse mesmo entendimento de que cabe a prioridade para o advogado e para a advogada com deficiência quando ele está no processo, mesmo que o seu cliente não seja? Eu acho que sim, claro que sim, por que não? Eu acho que sim, não vejo nada contra, não. Eu acho que é ao contrário. Até porque, Alex, se você partir do princípio que a gente vive do nosso trabalho,
Quanto mais rapidamente nós conseguirmos colocar fim ao processo, nós podemos ter aí uma sentença favorável e nossos honorários podem sair antes. Nós temos aí o plano de valorização da pessoa advogada com deficiência que não é implementado. Nós temos aí a advocacia jovem que tem desconto na sua anuidade e nós, pessoas com deficiência, não temos esse desconto porque diz que precisa de um censo. Censo esse que nunca foi feito. Veja aí, Elex, sempre tem um entrave. Percebeu a atitudinal como é necessário? Essa questão é muito interessante, Débora. Essa questão que você falou é muito interessante. Por exemplo, eu que me tornei advogado no ano passado, né? Tenho fez um ano, anteontem que eu sou advogado. Assim, eu recebi um desconto aqui no Rio de Janeiro, não sei quanto que é a anuidade por aí, mas acho que é 1.200 e pouco aqui no Rio, a anuidade. Eu recebi R$100 de desconto por ser um jovem advogado, mas não recebi nenhum real de desconto por ser um advogado com deficiência. Então, eu fiquei pensando, né? E claro que nós somos vulneráveis. Quais são os clientes que querem procurar um advogado, o Kemel, que sequer consegue efetivar os seus direitos, que não consegue efetivar suas prerrogativas, o amigo Kemel? Quem procura um advogado? Vamos botar o pé no chão. Aí a Maria Eugênia, quando começa, fala, né, do projeto de lei que tramita para que os escritórios de advocacia grandes, que tenham infraestrutura e tal, contratem pessoas tanto para secretaria, para administrativo, quanto para ocupar os espaços de advogado nas empresas de advocacia. Aí é das sociedades, melhor dizendo, de advocacia, né? Então, melhor dizendo o termo correto. Mas, então, precisava de um PL? Gente, pelo amor de Deus, quer dizer, é preciso cotas nos escritórios? Será que os advogados não conhecem a legislação? Será que os advogados não têm solidariedade? E vai tramitar, e vai ter alteração, e vai... Olha, Alex, você que gosta de lei, que vai não sei o quê, que vai levar 10 anos, e que não vai... Gente, campanha atitudinal, será que os escritórios não podem abrir as suas portas? Sabe por quê, Débora? O tempo está passando, a gente precisa comer, né? A gente quer trabalhar, eu não posso esperar um ano, tipo agora, 10 anos de efetivação e nada se concretiza, né? Concordo contigo, nada é efetivado, nada. E o advogado que, em tese, teria que conhecer a nossa legislação, ele quer lei, porque sem lei para compelir, vai vendo aí, o Elex e Kemel, sem lei para obrigar, ele não abre a porta para gente com deficiência, me engana que eu gosto. Porque não entra na história do cinto de segurança que eu tinha colocado lá no passado, que os nossos carros não tinham, né? Lembra? Não sei se são dessa geração. Mas é aquela questão, você vai usar um cinto de segurança por causa da lei ou por causa da sua segurança? Tem gente que usa por causa da lei. Mas então... Só para fazer uma outra provocação assim, muito interessante, essas provocações são muito interessantes. Eu gostaria de perguntar para Vossas Excelências, nessa questão da Resolução 401, a gente vê que ela ainda não chegou nos tribunais e nos sites dos tribunais, aqui no Tocantins ainda não está efetivado a prioridade para o advogado e para a advogada com deficiência. Levando-se em conta que o CNJ agora vai ter uma cadeira de pessoa com deficiência para a pessoa com deficiência no Conselho, no CNJ, vocês entendem que isso pode potencializar a efetivação da Resolução 401? Porque o nosso foco é ela, né? Nós falamos dela, mas, assim, claro que as outras legislações, vocês entendem que essa cadeira cativa de assento, e dependendo, a gente sabe que a pessoa que foi escolhida tem muito potencial, isso inclusive, vai efetivar, tem mais possibilidade? Só para chamar o feito à ordem aqui, é importante esclarecer que essa cadeira, né, foi esculpida numa pedra pela doutora Débora Prati, que aqui está. Sim. Vamos dar os créditos, não, doutor Kemel. Da César do que é de César. Eu vou sentar nela, o Kemel. É isso. Não é você que... Alex, se a pessoa que vai nos representar, ela se vê como uma pessoa com deficiência, e se ela vai falar aquilo que é necessário, ou se ela quer aquilo para um termo de promoção.
Então, é isso. Eu acho que essa é uma pergunta que eu gostaria até de parar por aqui, porque senão a gente vai adentrar em pessoalidade. Agora, olha só, eu queria só levantar uma questão aqui. Por exemplo, essa questão que o Alex comentou, né, de essas prerrogativas da advocacia, por exemplo, das pessoas com deficiência, advogados com deficiência, não estão efetivados ainda no Tocantins, como o Alex acabou de falar. Aí tem a resolução 401, que tem 1 ano. Mas essas garantias, esses direitos e garantias, já estão resguardados na Constituição, porque antes da gente ser advogado, a gente é pessoa. Sou uma pessoa, independente se eu sou advogado ou não, poderia ser simplesmente um jurisdicionado qualquer. Quer dizer, nem do jurisdicionado não é uma pessoa qualquer, né? Mas qualquer pessoa, não necessariamente advogado. Aí, por exemplo, já não se obedeceu à Constituição, já não se obedeceu à LBI e tem 1 ano de resolução 401. E o modelo da deficiência, desculpa, o querido Kêmio, o modelo da deficiência agora é o social. Então a sociedade tem que se abrir. Não precisa PL para os escritórios de advogado abrirem as portas para nós. Como assim? Quem é pessoa com deficiência somos nós, que temos um corpo que foge ao padrão, mas é a sociedade justamente que tem a obrigação de retirar as barreiras. É isso que quer a resolução 401, que as barreiras sejam retiradas. A contar da atitudinal abre o coração. Tem que mudar dentro para poder mudar fora, senão nós vamos continuar assim, é isso. Só para constar em ata, doutores, pode constar. Só para constar em ata aqui, esse bate-papo muito interessante, eu me lembro que teve uma legislação que foi muito interessante para mulher advogada, que surgiu de uma negativa de um juiz que negou a prioridade para uma mulher que tinha acabado de ter filho, e aí disso teve que surgir uma lei para dizer que a mulher advogada tem prioridade. Muito interessante. Então, assim, o Brasil é um país culturalmente afeito ao positivismo. Então, assim, a gente está assim, não precisa de mais leis. Talvez não precise mesmo. Né? Mas a gente tem uma cultura, quer dizer, outra cultura que nós temos, daqui a pouco... Doutor Alex? Pois não? Alex? Oi? Liduína, de volta. Eu dei uma descidinha, porque eu estou sozinha com meu filho aqui, precisei cumprir uma parte da minha maternidade. Uhum. Nós temos 9 minutos para a conclusão. Sim. Débora e Kêmio, maravilhosos. Então vamos fazer o seguinte. Podemos concluir, sim. Podemos concluir. Nós vamos fazer o seguinte. Estou satisfeita já. Vamos fazer o seguinte aqui. São 9 minutos, né? Nós vamos fazer 9... Bom, 3 minutinhos para cada um fazer as considerações finais. E aí a gente vai... Aí eu faço as minhas considerações e nós vamos passar daqui a pouco para o próximo painel, que também vai ser muito instigante. 3 minutinhos para a doutora Débora e depois 3 minutinhos para o doutor Hamel Kemel. E Débora? Pois não, Liduína. 30 segundos, só 30 segundos na fala. Que essa preocupação toda, e agora o comitê que tem lá no CNJ, que Débora foi autora do parecer pela nossa comissão, né? Mas ainda temos muitas barreiras. Eu vi um dia desse uma reclamação de uma colega que faz sustentação no STF e que ela precisa ser conduzida para fazer a sustentação. Então, tudo isso gira em torno da autonomia. Nós temos um arcabouço enorme de legislação, né? Mas tanto essa questão aí da mulher advogada, por exemplo, aí resolve de uma forma, não contrata a mulher quando ela engravida ou quando ela pode engravidar. Funciona dessa forma. Então, o único jeito que nós temos, uma atitude contrária para forçar a nossa existência, é a atitude contra quem é capacitista, contra quem exclui, contra quem desrespeita prerrogativas da pessoa humana, não vou dizer nem só da advocacia. Então, nós precisamos fazer esse movimento, nós precisamos colocar, eu acho que a Débora, doutor Kêmio, eu estou tendo o prazer, a honra de conhecer agora, e já estou completamente identificada com ele. Apaixonada por ele. Estou apaixonada. Muito obrigado. E, assim,
Eu admiro muito, porque se tem uma pessoa que levou tapa na cara e ainda leva para o exercício da profissão, com a obstrução que é feita para o exercício da profissão, é uma angústia para mim, que sou uma advogada vidente, vamos dizer assim, certo? Mas também tenho minhas turras lá com o PJE, com os acessos virtuais. É a Débora, então eu acho que ela é a personificação desse negócio, dessa barreira imensa que tem na atitude, porque nós temos normas, basta respeitar Exato. a existência de quem precisa de uma adaptação mínima, completamente possível, para exercer sua profissão com autonomia. Era só isso. Muito obrigada. Vamos lá, então. Muito Parabéns. bem, boas considerações. Doutora Débora, as considerações finais, por gentileza. O Elex, para não ficar um negócio assim meio que machista, sempre primeiro as mulheres, não. Se você me permitir, eu gostaria de passar agora, porque eu comecei. Então, agora a gente faz a volta ao contrário. O querido Kemel faz o encerramento e eu vou depois. Pode ser? Pronto, doutor Kemel. Pode ser, gente. Eu vou ser breve aqui para eu poder aprender mais do que estou falando aqui. Eu não estou aprendendo muito e é uma oportunidade única estar aqui, né? Então, bom, primeiramente, já finalizando, gostaria de agradecer, né, mais uma vez a presença de todos que estão aqui nos ouvindo nessa manhã. E o evento vai continuar até 6 horas da tarde, então tem muita coisa boa. Eu vou terminar aqui, vou sair correndo também para o computador para acabar de assistir as outras palestras, que vão ser maravilhosas. E assim, é uma questão... Dessa questão da acessibilidade atitudinal, é uma questão que depende só de nós, de boa vontade, de você entender o lado do outro, porque a gente não sabe quem vai estar ali naquele lugar amanhã. Eu não era pessoa com deficiência. Eu perdi a visão depois de adulto, num acidente de carro. Eu conheço os dois lados da história. Eu conheço o que é não ter deficiência e o que é ter uma deficiência. Para mim, deu para entender bem o que acontece. Eu queria só deixar uma frase, para não estar falando muito aqui, eu prefiro mais estar ouvindo e aprendendo, que é uma frase assim que eu acho que sintetiza o que uma pessoa com deficiência passa, não necessariamente advogado, né? Que eu ouvi outro dia do Valmir, que ele diz o seguinte, que inclusão não é chamar para festa, é tirar para dançar. Você está ali na festa, né? Eu sou advogado, eu tenho minha carteira, pode pesquisar aí no site, eu tenho meu número, tem tudo, mas eu estou dançando, eu só estou aqui na festa. Às vezes eu sou convidado para o almoço, mas numa churrascaria. Eu sou vegetariano, eu não como carne, por exemplo, né? Eu sou carnívoro, mas um exemplo. Então, muitas vezes você está ali, você paga por aquilo ali, você se esforça, você estuda. Eu acho que vocês podem imaginar o que é para uma pessoa com deficiência visual se tornar um advogado, fazer uma graduação, passar pela prova da OAB, que é uma prova dificílima, com todas as dificuldades, e você consegue se tornar um advogado e, de repente, você descobre que você não consegue trabalhar. Você tem que ser empacotador. Aí você fala, pô, acho que enquanto eu não acesso o PJE, eu vou empacotando aqui, porque eu tenho que comer. Né? Eu tenho que comer, e é um trabalho digno, né? É um trabalho digno, igual a todos os outros, mas, poxa, eu me tornei advogado. Pelo amor de Deus. Então, queria deixar esse pensamento, né? Inclusão não é chamar para festa, é tirar para dançar. E assim eu finalizo por aqui. Muito obrigado a todos. Boa, Kemel, gostei. Bom, eu agora, com a palavra, eu queria dar um pitaco no que o Elex terminou, que ele continua insistindo nas leis, que culturalmente, coisa e tal. Hoje, eu sou graduanda em psicanálise, para eu poder entender, porque nós não temos sequer um acompanhamento da nossa psique, de uma forma de livre associação de ideias, que a gente fala aquilo que a gente quer, os psicanalistas não sabem fazer um manejo, com esse trauma nosso da pessoa com deficiência, como disse o Kemel, quem perde uma parte do corpo ao longo da existência, esse trauma, esse luto, a gente não consegue viver, porque a sociedade diz assim, mas não tem enterro, não tem flores para você que perdeu, cadê o seu sentido da visão? Então não tem aquele ritual, etc. Então tudo isso é uma questão sócio-histórica cultural, né? Histórico-cultural. Então, agora, eu sendo estudante de psicanálise, agora fechando meu TCC, eu vejo bem... A sociedade, o Elex, ela se constitui, digamos, a gente pode falar que nós somos um coletivo dentro da estrutura do Freud, né, da topologia, que ele diz que nós podemos ser neuróticos, psicóticos ou perversos, né? Então, eu acho que nós nos constituímos na estrutura da perversão.
no sadismo. Então, é só através da acessibilidade atitudinal que a gente vai conseguir alguma coisa, não é com lei. Porque a sociedade não cumpre a lei para nós. Porque ela se sente oprimida em cumprir a lei para alguém que ela diz que não é um sujeito. A sociedade tem medo de nós. Aí você vai dizer assim, Débora, mas como medo? Você é cega? Que mal você pode me fazer? Pois é, a sociedade tem medo de ser, eu falo de mim, posso falar de mim, a sociedade tem medo de ser Débora Prates e sofrer as humilhações, os constrangimentos, o assujeitamento que a sociedade me impõe. Então, a sociedade, ela não quer, e ela não cumpre a lei. Ela é sádica. A nossa estrutura, nós temos um coletivo sádico. Então, nós precisamos, de fato, atitudinal, são as campanhas, tem que cumprir o artigo 8 da Convenção de Nova York. E eu vou encerrar com um pensamento de um historiador, Jules Michelet, ele é do século XIX, francês, e ele fala muito bem, eu acho que ele delinea a acessibilidade atitudinal. Quer ver que bacana? Ele diz assim, qual é a primeira, mais ou menos, né? Qual é a primeira parte da política? A educação. E a segunda? A educação. E a terceira? A educação. Envelheci muito na história para acreditar nas leis, porque as pessoas não foram preparadas e educadas para aceitar, respeitar e cumprir as leis. Rogo que façam menos leis, mas fortaleçam o espírito das leis através de boas atitudes. Façam bons homens e tudo ficará bem. Eu venho atualizar mais ou menos isso. Eu venho atualizar o pensamento, como feminista que sou, eu venho atualizar o pensamento de Jules Michelet, na parte em que ele fala, faça bons homens e tudo ficará bem, eu atualizo para dizer, façam boas pessoas e tudo ficará bem. Conscientize as pessoas para instigar o conhecimento, aí nós vamos desconstruir o pré-julgamento, que é, no caso, o capacitismo, e aí nós vamos começar com práticas anticapacitistas. Angela Davis já nos dizia, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E eu venho parafraseando Davis para dizer, num Brasil capacitista, não basta não ser capacitista, é preciso ser anticapacitista. E somente através da atitudinal é que nós vamos conseguir isso. Agradeço muito a oportunidade, obrigada a todo mundo. Agradeço, são 11 horas, exatamente 11 horas. Nós agradecemos a participação dos nobres palestrantes, dos nobres... não foi nem palestra, foi bate-papo mesmo, e esse bate-papo rendeu bastante, em que pese algumas divergências, mas a divergência é salutar, e é ela que... Claro. Faz parte do nosso espírito democrático, nós estamos vivendo o Estado democrático de direito, mas essa discussão vai nos levar, doutor Hamel Kemmel, a sermos tirados para dançar, porque incluir é diferente de integrar. A Lei 8.356, salvo engano, lá de 89, ela falava da integração. A Lei 13.146 fala da inclusão, e é bem diferente. E agradeço a audiência de todos, vocês que estão aí online, assistindo que assistiram a esse bate-papo, e anuncio-lhes, com prazer, o nosso próximo painel, que é acesso à saúde para pessoas com deficiência. Exposição e debate. A coordenação está sob a advogada Liduína Carneiro. Muito obrigado a todos e até a próxima. Bom dia. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos. Obrigada, Alex. Obrigada, Kemmel. Obrigada, Débora, maravilhosa. E vamos começar o nosso próximo painel. Obrigada.